George Orwell é o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia no ano de 1903 e se tornou jornalista e escritor inglês, sendo conhecido por sua densa crítica ao sistema socialista através de suas obras como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, que no caso é a obra que a gente está tratando, e outras obras como a 1884 e outra chamada Dias da Birmania. Em 1950, George morreu na Inglaterra devido a um caso de tuberculose. Já a Revolução dos Bichos foi publicada em 1945, no início da Segunda Guerra Mundial, e é considerada por muitos a obra mais importante e popular de George Orwell. Nessa época, o mundo vivia um clima de tensão, separado em dois blocos, que no caso era o bloco capitalista e o bloco socialista. E, apesar de socialista, George Orwell fazia uma reflexão acerca da igualdade entre os homens, o que seria meio que impossível, tendo em vista o desejo de todo homem de liderar e de ter vantagem sobre os outros. Primeiramente, a obra Revolução dos Bichos tem como cenário principal um galpão, uma espécie de granja, onde, aliás, os animais discutiam sobre uma sociedade ideal e mais justa que eles almejavam. Com isso, eles pensaram em uma forma de se rebelarem contra o dono da fazenda, Sr. Jones, elaborando um plano. Por sua vez, o fazendeiro, dono da granja, era um homem de temperamento difícil. Geralmente explorava os animais e os deixava passar fome. Com isso, o Major Porco criou uma revolução, um plano que tiraria o Sr. Jones da fazenda e traria uma convivência mais justa entre os animais. Perceba que na Revolução dos Bichos os porcos são tidos como os animais mais inteligentes, os que sabem ler e escrever, os que lideravam. Entretanto, no início do livro, o Major Porco morre e deixa seus conhecimentos para seus amigos. Por mais que a maioria dos animais concordassem com essas ideias, no desenrolar da história começam a surgir controvérsias e outras opiniões entre todos os animais. O golpe. Assim, um dos líderes da revolução, o Porco Bola de Neve, deseja realizar a construção de um moinho. O Porco Napoleão não concorda. Logo, Napoleão adquire uma postura autoritária e manipuladora, convencendo todos os animais que o Bola de Neve é um traidor. Com isso, gerou um golpe, e ainda com corrupção, onde Bola de Neve foi expulso da granja. Quando Napoleão toma o poder, fica claro suas práticas autoritárias. Além disso, sempre estava escoltado por cães raivosos. Assim, seu egoísmo e totalitarismo o levam ao poder. Neste contexto, ele coloca os animais para trabalharem como escravos, controlando a comida. E para completar, construiu um moinho. Certamente percebemos o golpe, onde as ideias iniciais de uma sociedade justa se tornaram uma falácia. Aqui começa a exploração de animais com animais. Apesar do plano principal ser o crescimento e desenvolvimento da granja e o afastamento de humanos, o Porco Napoleão mantém contato com o ser humano, que fica como seu advogado. Além disso, os materiais utilizados tinham que ser obtidos fora da granja, por meio de comércio com outros lugares. Com o decorrer da trama, os porcos resolvem ir habitar a antiga casa do Sr. Jones e percebem a diferença de qualidade de vida. Sem dúvidas, aqui começam outras discussões, questionamentos e indignações. No fim da história, acabam sendo mortos, acusados de serem cúmplices do Bola de Neve. Mas também, os que sobreviveram passaram a andar com as quatro patas, e o restante dos animais foram sumindo da granja. A obra A Revolução dos Bichos é uma sátira aos sistemas totalitários, sobretudo ao regime comunista que vingou na União Soviética em 1917, abordando temas como as fraquezas humanas, o poder, a revolução, o totalitarismo e a manipulação política de uma forma fortemente simbólica. O simbolismo é uma característica forte do livro, pois cada personagem e cada cena do livro representa alguma figura ou acontecimento histórico, como por exemplo, Napoleão pode ser interpretado como Stalin, Bola de Neve como Trotsky, ou o inimigo da revolução, às custas da propaganda, e o velho major como Lenin, o idealista do princípio da revolução. É notável também a representação de Sansão como proletariado, principalmente nas cenas de uso constante da força física, representando de longe o animal mais forte da fazenda, demonstrando sua falta de inteligência crítica. Garganta é representado como a mídia que manipula o povo, os animais e principalmente as ovelhas no livro, para a citação de um líder totalitário. As ovelhas, os patos e as galinhas como as massas de manobra, por serem representados como menos inteligentes e mais suscetíveis a serem controlados. E o fazendeiro Jones representa o czar e sua família real no período pré-revolução.
A linguagem utilizada no livro é simples, acessível, bem-humorada e com a presença do discurso direto, que aponta fidelidade na fala dos personagens. A ideia de utilizar os bichos como atuantes da cena política traz à tona a questão da animalização dos homens. O livro é uma mensagem vigorosa contra o totalitarismo e a opressão e, a todo momento, a narrativa nos lembra como somos todos corrompíveis e como o autoritarismo pode ser pernicioso para a vida e sociedade, através de cenas que nos remetem à manipulação de informações e à chantagem. É uma obra extremamente atemporal e nele há várias frases marcantes como: "E naquela altura, depois de tanto abuso, era impossível distinguir um homem de um porco." E "Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros." Frases essas que não são somente uma crítica ao partido bolchevique, que desviaram-se dos ideais da Revolução Russa na época, mas a todos os políticos que, ao chegar no poder, se corrompem pelos privilégios. Para nós, comparar o trabalho com os princípios filosóficos de Maquiavel se limita à corrupção dos mandamentos garantidos pelo animalismo do sistema de governo da Granja do Solar. Ou seja, para manter a ordem, o porco mudou o mandamento e mudou de poder, mas isso é necessário para atingir o objetivo proposto, a prosperidade da fazenda. Portanto, os fins justificam os meios. Mesmo que o governante precise se tornar um maquiavélico tanto quanto possível, ele deve fazer todos os esforços para chegar ao fim. No entanto, relevante para esta interpretação é a visão de Maquiavel sobre como as pessoas e governantes deveriam se comportar. Por esse motivo, o filósofo compara o poder e a inteligência de certos animais, como leões e raposas. Isso nos leva a acreditar que você precisa ser sábio e forte ao mesmo tempo para garantir a ordem e o poder no governo. No caso de Maquiavel, o príncipe deve manter sua palavra e sua promessa, mas se for necessário mudar sua palavra, ele deve fazê-lo. Mas para fazer isso é preciso ser muito inteligente diante da ordem estabelecida, porque as pessoas que confiaram em seu príncipe não podem ver o mal que o governante usará para manter a ordem. No mesmo sentido, os porcos durante a Revolução dos Bichos passaram a mudar os mandamentos que garantiam o poder, e a mudança da lei foi feita sem o conhecimento de outros animais. Isso porque, se os animais percebessem a corrupção por parte do líder, isso facilmente desencadearia uma nova revolução. Podemos ver diversos traços de intertextualidade no filme Revolução dos Bichos, inspirado no mesmo livro, Revolução dos Bichos, onde traz diversas referências ao livro. Também podemos ver intertextualidade na música dos Engenheiros do Havaí. A música se chama Ninguém é Igual a Ninguém, onde eles parafraseiam a frase do livro: "Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros", tirando apenas a palavra animais e botando na música, fazendo assim uma referência ao livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos.